O Rio Tubarão é o coração da cidade. O município cresceu ao redor do manancial e viu nele a maior tragédia de sua história. Em 24 de março de 1974, os moradores vivenciavam a enchente de 74. O desastre alagou ruas, desabrigou famílias e fez 199 mortos. Um prejuízo na época de mais de 7 milhões de reais. Desde então, esse fato é lembrado no município. Hoje, próximo de completar 44 anos da tragédia, autoridades participaram do 10º seminário sobre a enchente de 1974. O evento é uma forma de manter a memória viva e buscar medidas para que uma nova tragédia não aconteça no município. O rio continua sendo o assunto principal do seminário. Há alguns anos, entidades trabalham em um projeto para fazer a redragagem do Rio Tubarão, única obra que irá trazer segurança para evitar uma nova enchente. Ano passado, a Fátima concedeu a licença ambiental prévia, mas o projeto passa agora por uma revisão do governo do estado, algo que faz com que o processo demore mais para sair do papel. Atualmente, mais de 40% do Rio Tubarão está assoreado. Um problema que, segundo especialistas, pode se agravar no futuro. O assoreamento do Rio Tubarão só será resolvido com a obra de redragagem, mas a demora no processo tem preocupado as autoridades. E a morosidade é muito grande, principalmente quanto às licenças. A Fátima demora demais para se posicionar e aí a gente fica com dificuldade, o governo do estado também, para captar recursos a nível federal. E nós entendemos que a sociedade tem que cobrar mais e tem que ter mais peso político. Por isso que os prefeitos estão sendo cobrados também para se posicionar e intervir junto ao governo do estado e ao governo federal. Por isso, nesses eventos, as autoridades discutem medidas paliativas para a situação. O prefeito de Tubarão explica que o investimento público-privado poderia solucionar o impasse. Esperar só por recursos públicos, nós estamos falando de um projeto de quase R$500 bilhão. A gente sabe que o Brasil passa por um momento de dificuldade econômica. Até que a nação, o estado, o município possam dispor de recursos para isso, a gente vai viver aí mais décadas e talvez centenas de anos. Então, nós precisamos construir uma alternativa. E acreditamos que através de uma parceria público-privada, podendo entregar o produto retirado do fundo do rio para o uso, por exemplo, em aterramentos, a gente teria uma possibilidade de transformar isso numa oportunidade de negócio para a iniciativa privada, realizar aquilo que nós vamos ter dificuldade de encontrar recursos nessa monta no poder público. Outra obra importante para a região é o desassoreamento da Barra do Camacho, principal ponto de escoamento do rio. Atualmente existe um valor de R$1.500.000 para fazer a obra, mas especialistas acreditam que é necessário mais recursos para concluir o trabalho. Mas esses recursos são insuficientes para fazer o desassoreamento completo e também temos que ter recursos para terminar a proteção de pedras do lado norte do canal da Barra do Camacho e recuperar os moles. Então precisamos certamente mais 2 milhões, além do 1,5 milhão que o prefeito de Jaguaruna conseguiu. Outro ponto importante discutido no evento é a criação de um plano de macrodrenagem do município de Tubarão. O estudo propõe medidas que vão ajudar a reduzir o problema com a falta de drenagem na cidade. A elaboração desse plano já dura 2 anos. Ele trabalha não só com obras, não só com a proposta de obras de melhoramento da rede de macrodrenagem, mas também ele propõe uma planificação do uso do solo, identificando áreas que que não devem ser ocupadas, porque são essenciais para permitir a passagem da cheia, áreas que podem ser ocupadas, mas existem restrições de ocupação, e áreas de baixo risco, as quais as restrições então não entram dentro de si. Para que essas medidas sejam postas em prática, é preciso a união de forças de todas as autoridades. Precisamos da união, como a gente está vendo aqui no seminário, de todas as autoridades e da população também. É só o esforço conjunto que vai fazer com que possamos, nessa época de vacas magras, alavancar os recursos necessários para essas obras que são de fundamental importância para que outra tragédia não aconteça.